fine and I hope you're fine too. Vamos para a nossa segunda parte das condicionais e hoje nós vamos ver a second conditional. Na estrutura da second conditional, ela vai falar de hipóteses também, assim como a primeira, só que nesse caso é uma hipótese imagética, você imagina a situação, é algo pouco provável de acontecer, ou que seja impossível de acontecer. Para você construir uma frase aí na segunda condicional, você tem que lembrar da estrutura do if. Então, novamente, a gente vai dividir uma frase em dois pedacinhos. Uma parte com if e a outra parte com o nosso verbo modal. E nessa vez, nós vamos utilizar o if mais o passado simples. Então, é if mais past simple. E a segunda parte da frase vai ser construída com o verbo modal would. Would, em português, ele é como se colocasse os verbos no nosso ia, queria, gostaria, viajaria. Então, quando você vê uma frase com would, você vai entender ela em português com aquele verbo principal, mas com esse finalzinho de ia. Então, would buy. Buy é o verbo comprar, would buy, compraria. Então, vamos para a nossa situação aí na nossa segunda condicional. Você vai imaginar uma situação pouco provável de acontecer ou impossível, e aí você vai juntar esses dois pedacinhos aí, utilizando um pedacinho com if mais o passado e o outro com would e verbo no infinitivo. Lembrando aí que verbo no infinitivo é aquele verbo sem alteração. Tá, vamos lá. If I had money, I would travel the world, for example. Se eu tivesse dinheiro, viajaria o mundo. Ai, quem dera, hein? Então, a nossa second conditional é esse tipo de frase. Quando você coloca aí uma hipótese pouco provável de acontecer ou que você acredita que seja impossível. Imagética, né? Imaginária, você que vai criar a situação. E sempre lembrando de usar essas duas partes aí. If mais passado, would mais verbo no infinitivo. Tá, muito fácil, muito lindo, né? Mas o que nesse momento é muito importante você saber? O passado simples, né, gente? A construção de novos conhecimentos sempre acontece agregando aqueles que você já tem ou que você subentende que já deveria ter. Porque past simple a gente já viu, inclusive no início do ano nós vimos past simple. Então, caso você não se lembre, revisa no caderno, pesquisa videoaula, pergunta pra mim também, que aí dá pra gente lembrar. Basicamente, past simple você vai colocar o ed, ied, e os irregulares vai ter uma forma no presente e outra no passado. Então, aí você vai ter que revisar aquela listinha de 200 e poucos verbos que eu falei pra vocês em sala, mandei e tudo mais. Então, tem que revisar agora. Tá, na nossa second conditional, outro detalhe. Vocês lembram que o passado simples do verbo to be, no presente am, is, are, no passado nós temos was, were. A gente sabe que é I am e no passado I was. Porém, na construção da second conditional, pela gramática, todo mundo vai ganhar were. Então, se eu falo, se eu fosse você, você vai usar if I were you e não was. Beleza, então vamos lembrar. Sempre were. If I were you, I'd buy another shoes. Então, se eu fosse você, eu compraria outro sapato. Então, você não é a pessoa, então é imagético. É nesse tipo de construção que a gente vai usar a second conditional. E vocês vão perceber que ela é bem comum. Em português, a gente fala isso direto. Só temos que associar aí na hora de montar a nossa frase que sempre if vai com passado simples e o would infinitivo é a segunda parte da frase. Mas ela pode vir invertida, assim como na primeira. Eu posso dizer a parte com would primeiro. I would study more if I had time. Eu estudaria mais se eu tivesse tempo. Que desculpa fajuta, hein? E aproveitando que agora na quarentena, vocês podem estudar, hein? Porque agora a gente tem tempo. Bom, basicamente a nossa second conditional obedece a essa estrutura. If mais past simple, would mais verbo no infinitivo. E o outro detalhe era utilizar were para todo mundo. If I were you, certo? Espero que tenha ajudado, que vocês tenham entendido mais um pouquinho da second conditional. E qualquer coisa, eu tô aqui. See you, bye bye!